Ele está começando a gravação. Deixa eu verificar se deu certo. Perfeito. E já pediu para eu avisar a todos vocês que estão sendo gravados, estamos todos sendo gravados nesse momento. É bom que fique marcado que muitos colegas somente vão conseguir acessar essas informações na gravação que fica disponível para todo mundo depois. Então, percebeu alguma dúvida que algum colega tem, compartilhe. Sandra Espila, mão levantada, disponha. Deixa eu verificar aqui no chat se tem. Deixa eu só confirmar aqui. Hugo, aparece gravação aí para você? Perfeito. Sandra, a gente não conseguiu te ouvir. Se quiser habilitar o microfone para compartilhar conosco algo, agora Oi, estamos Marcelo. ouvindo. Desculpa, é que eu tive que sair um pouco, porque eu estou em um aluno que está passando mal. Então, eu vou dar uma paradinha aqui, mas já já eu volto, assim que eu acudir o aluno, tá bom? Fica tranquilo, se quiser deixar logado, não tem problema também. E aí, se tiver no meio de uma apresentação, pode habilitar o microfone e falar que a gente para ouvir com calma, combinado? Tá. Eu estava com bastante dúvida, porque é difícil para nós, coordenadores. Nós não estamos tendo acesso à plataforma do MatPic. E é muito complicado orientar sem olhar para uma tela. Então, eu queria deixar isso para vocês. Eu acho que tinha que ter um sistema da coordenação, está acessando o MatPic, para a gente conseguir trabalhar com a equipe. Hoje eu tive uma professora, nós trabalhamos aqui com o Khan Academy, com o MatPic, que ela tem as duas, mas até eu fiquei com muitas dúvidas que eu queria sanar agora. Mas eu vou lá ajudar um pouquinho lá e daqui a pouco eu retorno para a reunião, tá? Eu vou deixar conectado. Perfeito. Sandra, fica gravada essa apresentação inicial e, além dela, à tarde, das 2 às 5, eu e a Luciana estaremos aqui para tirar as dúvidas. Daí, por exemplo, você pode entrar com a professora, compartilhar sua tela e a gente vai orientando junto. Tá ok, Marcelo. Obrigada. Eu que agradeço. Até breve. Bom, vamos lá, então, começando a nossa apresentação. Eu vou colocar aqui para vocês um breve resumo das informações básicas em relação à plataforma, como muitos acessarão ela através isso. Como muitos acessarão através dessa gravação, é importante que fique. Espero ser bem objetivo, resumir ao máximo. Espero que em 15 minutos a gente consiga finalizar essa apresentação inicial e fique gravado para todos os colegas. E, na sequência, agradeço pelo compartilhamento das dúvidas, ok? E já vou compartilhar, inclusive, uma boa notícia em relação à pergunta da Sandra. Ela falou que seria importante o perfil de coordenador para saber e conseguir orientar direito os colegas professores. E a boa notícia é que, sim, haverá um perfil de PEC, um perfil de coordenador para acessar as salas que o professor as salas de um professor determinado, os resultados desses alunos. Então, já está previsto, contudo, como os dados são muitos, os alunos são muitos, e eles estão implementando essa comunicação de dados agora, vai demorar um pouquinho ainda para ele ser disponibilizado, mas vai ter esse momento, e a gente vai ter a felicidade de ter o perfil coordenador, certo? Bom, em relação às informações principais, eu tenho uma quantidade grande de slides, compartilho com vocês, além da gravação, todos esses slides. Eu não vou ler todos aqui, tá bem? Vou só pegar o essencial para essa apresentação inicial, mas eles ficam à disposição na sequência para vocês. Inclusive porque informações que estão aqui vão ser encontradas na sequência e, e vão ficar à disposição. Convido vocês, antes da gente começar a ver, de fato, o uso da plataforma, a mentalizar, a raciocinar que o mesmo instrumento, por exemplo, uma faca, a mesma faca que corta o pão, que corta o alimento, que garante a vida das pessoas, é a mesma faca que pode ferir, que pode agredir, que pode gerar um sentimento ruim. Então, a plataforma também ela é um instrumento muito bom, um potencial absurdamente positivo para as aulas de matemática. Eu já tive contato, quando eu trabalhava no sistema Anglo, de estudantes reclamando por ter perdido no 8º, no 9º ano o acesso à Matfic, e eles gostavam muito. Então, eu sei que tem um potencial absurdamente positivo
Mas, se nós não utilizarmos da forma adequada, ele pode gerar sofrimento, angústia, né? Então, quando algum colega, algum professor vier angustiado por conta de acesso, por conta da plataforma, lembre-se, a angústia, o nervosismo não vai garantir esse acesso, o que vai garantir é a nossa comunicação, tá certo? Para garantir esse acesso e com calma isso vai se acertar. Agora, a certeza a gente pode ter. Quem conseguir garantir esse acesso vai colher bons frutos, os estudantes vão gostar e vão aprender muito com essa plataforma, tá bem? Então, tranquilizem os professores, os colegas que vocês conhecerem que por um motivo estão com alguma dificuldade. Lembre-se, ela existe para tornar a aula leve, a aula interativa, gamificada, e também para o professor ela é feita para gerar facilidades com atividades automaticamente atribuídas, turmas automaticamente constituídas, por mais que hajam problemas que vão sendo estabilizados com o tempo, ela foi pensada para gerar facilidade, que a gente coloque nosso foco nisso, tá bem? Então, basicamente, existe o uso segundo na aula regular e o uso na aula de orientação de estudos, tá certo? É claro que na aula de matemática nós temos ainda um momento inicial da aula regular sem a plataforma, com material digital, e um momento posterior do estudante utilizando em casa e estudando em casa. Mas nós vamos focar nesses dois momentos de uso da plataforma. A Matific fica restrita aos anos finais e iniciais do ensino fundamental, e ela não precisa ser a última aula da semana. A CAN, como a gente usava no ano passado, ela ficou como a última aula da semana porque ela é uma consolidação de conhecimentos. A Matific não necessariamente. Tá certo? Se o professor quiser utilizar a Matific na primeira da semana, se a escola quiser determinar que seja a primeira da semana, a terceira, tudo bem. Você pode usar a aula Matific para introdução, não tem problema. Tá certo? Sempre no ensino fundamental. Em relação à orientação de estudos, vou colocar aqui uma tabela. Então, basicamente, nos anos finais, a gente tem, mesmo nas escolas de ensino parcial, as duas aulas, que é o caso, por exemplo, do Maurílio. E aí, o professor que teve essa aula atribuída, ele é um professor que não necessariamente é de matemática, ele pode ser no sexto ano pedagogo, ou em todas as séries, ele pode ser também um professor de língua portuguesa. Por que isso? Sendo que cada um deles vai simplesmente mediar o acesso à plataforma, como a gente havia comentado aqui para o Maurílio. Muito simples. Porque caso falte energia por algum motivo, caso falte internet, esse professor, sendo de língua portuguesa ou matemática, ou no caso de sexto ano, sendo um pedagogo, ele consegue prover uma atividade para o estudante relacionada ao que se esperava, relacionada a essas áreas do conhecimento. Tá bem? Só por isso. Mas a missão principal do professor de OAE, nesse momento terceiro, é garantir esse acesso à plataforma e lá na plataforma que o aluno brinque. E aí a gente lembra que, vou dar um 5 e entrar aqui na plataforma Matific para lembrar, a gente lembra, na aula de OE, é aqui na zona de treinamento que ele vai clicar, e aqui na zona de treinamento que ele vai fazer as atividades, tá certo? Bom, voltando aqui para a apresentação. Detalhe, toda semana uma aula Matific e uma outra aula para tarefas de língua portuguesa, necessariamente. Quando acontece exceção, a única exceção, vocês podem ver, em todos os anos finais, seja escola parcial, como na primeira linha, 6, 7 horas ou 9, você tem pelo menos duas aulas de OE, ou seja, prioridade, pelo menos uma aula para Matific e uma aula para tarefas de língua portuguesa. Simples. No caso do ensino médio, olha a seguinte situação. Na escola de tempo parcial não temos aula de OE, então se sugere disponibilizar para que o estudante faça acesso em casa, tá? E aí na PEI de 7 horas, somente o caso específico da primeira série da PEI de 7 horas. Nesse caso específico, PEI de 7 horas, primeira série de ensino médio, olha só aqui, acontece uma aula de OE somente, e aí neste caso você tem a exceção de usar a plataforma revezando semana sim, semana não. Então, uma semana uma plataforma, outra semana outra plataforma. É a única exceção. Fora isso, olha que em anos finais, com a Matific, sempre pelo menos duas aulas de OE, e isso significa uma aula com prioridade para a Matific e uma outra aula com prioridade para tarefas de língua portuguesa, isso em todas as semanas. Bom, coloquei aqui o exemplo aqui da Matific, a zona de treinamento, como nós acabamos de ver, certo? Coloquei aqui um outro exemplo, no caso da Ilha da Aventura, da Matific, para a gente observar uma diferença. Estudante, ao acessar uma atividade, ele libera o cadeado para a atividade seguinte. Mas olha aqui
um detalhe importante. Se o estudante já está na atividade seguinte, significa que ele fez? Calma, calma, não necessariamente. Olha aqui no caso, nessa primeira atividade, o estudante só fez a primeira e saiu. Já liberou a próxima? Já. Olha o risquinho vermelho que aparece aqui na primeira estrela. Ele está indicando que o estudante só acessou a primeira atividade, nem visualizou as outras. Nessa segunda, ele acertou as 5. Olha as 5 estrelas. Na terceira, ele acertou a primeira e errou 4. Olha como apareceu. E aí já liberou a seguinte. É iluminada aqui. Então, fique atento a isso. Quando o estudante estiver na Ilha da Aventura, não é porque ele já está na outra atividade que ele cumpriu a meta dele de fazer a atividade. Como que eu vou saber disso? Olhando aqui. Se tivesse risquinho vermelho, ele não fez, ele nem acessou todas as atividades. Oriente para que ele volte na atividade para trabalhar nela. Tá bem? E se tiver atividades cinzas, não tem problema. Como está aqui simplesmente um amarelo, significa que ele errou, ele pode errar. Se ele fizer as 3 tentativas, como nós acabamos de testar, e o estudante não acertar a questão, a plataforma vai indicar a resposta, mas ele não vai poder fazer novamente. É diferente da Khan Academy. Na Khan Academy, vem as dicas até quase dar a resposta. Aqui não, aqui o estudante tem as 3 tentativas. Não conseguiu, ele mostra a resposta, você avança para outra atividade e os dados, os resultados dessas tentativas ficam disponíveis para o professor na plataforma. Bem? Aqui, então, no nosso resumo, dados, metas, objetivos, o que vai ser o verde, o que é o mínimo do mínimo de acesso que se espera, de engajamento que se espera na Matific. 3 atividades por semana por aluno, com uma atualização. Literalmente, meus queridos, minutos atrás. Eu peguei o print dessa breaking news, dessa informação nova, chocante, de que houve mudança, e significa que o verde vai ser o mesmo que o da CAM, ou seja, serão 2 atividades por aluno por semana. Tá? A orientação inicial eram 3, eles reduziram para 2 atividades por aluno por semana. Então, se uma escola garantir o mínimo do acesso, acreditem, em uma aula, o aluno brinca com muito mais que 2 atividades. Então, por semana. Então, se o estudante estiver tendo uma aula com acesso, ele vai deixar o seu BI verde com tranquilidade, tá certo? E se uma escola não estiver garantindo o mínimo do engajamento, ela não estará no verde, porque o verde significa pelo menos 2 atividades por semana por aluno. Tá bem? Então, a gente vai seguindo essa como era daquilo. De 1 a 2 fica no amarelo, de 0 a 1 atividade por aluno por semana fica vermelho, então vai ser assim o nosso BI. Aqui, Matific com acesso pelo centro de mídias, diferente da CAM, na CAM, o primeiro acesso, o aluno faz, como vocês viram com a Luciane, pelo e-mail, certo? Aqui, o primeiro acesso já se espera que aconteça pelo centro de mídias. Visão do professor é essa, visão do estudante é essa. A gente consegue mostrar também para você aqui direto, olha. Então, como nós estávamos vendo, aqui a visão do estudante, aqui a visão do professor. Entrei na turma, por exemplo, turma teste, uma turma com 4 estudantes. Então, ficam as informações à disposição aqui, nível de aprendizagem, emissão semanal, e-mail do responsável. Então, com o tempo, vão aparecer informações com muita qualidade à sua disposição aqui. Tá? Voltando aqui para a apresentação, logo vamos parar para ouvir os nossos colegas que levantaram a mão. Vamos ouvir agora, se for uma dúvida até o momento, a gente já esclarece. Tudo bem? Eu só perdi a ordem das mãos levantadas, deixe-me ver aqui. Maria. Maria, por favor, compartilhe conosco. Não estou conseguindo ouvi-la. Acho que deve estar mudo, Maria. Maria Bernadette. A Bernadette. Não estou ouvindo Alô, ainda. tá me Agora estou ouvindo? ouvindo. Tá me Agora sim, ouvindo? agora sim. Ô, Marcelo, estou com uma dúvida. Por Compartilhe. exemplo, o aluno entrou na Ilha da Aventura. Lá tem vários cadeados. Por exemplo, essa semana ele acessou o cadeado 1 e 2. Aí na Entendi. próxima ele vai para o 3 e 4, é isso? Isso, exatamente isso. Acontece ainda, Bernadette, não foi o caso muito aqui da nossa região, mas alguns professores, algumas escolas já testaram no ano passado. No final de setembro, começo de novembro, eles disponibilizaram já para alguns testes. Sim. E tem escola onde alguns alunos já fizeram atividades da ilha, por exemplo, fizeram 50 atividades.
A primeira atividade que aparece para ele nesse ano de 2024 é a 51. Ela é cumulativa, o histórico da trilha fica registrado, tá? E aí seria exatamente isso, ele já fez os 2 cadeados, vai aparecer o terceiro na outra semana para ele, exatamente assim. Deixa eu ver se eu abro aqui para Então, mostrar. mas quando eles entraram, tinham todos, vários cadeados, Todos. como está Ah, aqui. ok. Bernadette, nesse primeiro momento, eles estão trabalhando com muita calma na sincronização dos dados. Como a Ah, rede é muito grande, é claro que se tivéssemos consultado, a gente orientaria a fazer esses cadastros e a atribuição com mais antecedência. Mas está fora da nossa governabilidade. Começaram no dia 15 e muitas salas ainda estão com dificuldade de acesso, estudantes ou professores. E como essa comunicação de dados ela é bem complexa, eles às vezes atualizam e por isso pode ter acontecido de sumir os primeiros cadeados. Mas o que foi passado de orientação é de que, estando tudo estabilizado, ela vai ficar cumulativa. Então, por exemplo, está na atividade 1. Se ela faz até a 3, na próxima semana vai aparecer o cadeado aberto 4 para ela fazer a atividade 4. ele vai estar aberto. Vai estar aberto. Conforme, por exemplo, aqui, ó, entrou na primeira, Ah, fez a atividade, deixa eu esperar ele abrir aqui. Determinado da máquina de sorvete, por exemplo, ele faz a atividade, deixa eu ver se eu consigo sair e se ele já ah, mostra outra atividade. eu tenho esse Aqui, ó, sair, oitavo ano, por exemplo. ó, já abriu o próximo cadeado. Ah, Percebeu que o estudante não fez nenhuma atividade e não cumpriu nada para o BI. Apareceu tudo cinza aqui. aonde que está a cinza? Aqui, ó, a, Ah, na primeira ali, menor a que. primeira, tudo cinza. Ele nem acertou, ele nem tentou. E na apresentação aqui, olha, eu peguei um print, deixa eu ver se eu consigo E mostrar para aí ele não vocês. avança e não conta? E não conta para o BI. Ele avança, mas não conta para o BI. Olha aqui nesse Ah, outro print que eu compartilhei com vocês, uma simulação que eu fiz. e Nessa aí ele 1, tem que ele voltar? fez. Olha aqui, por exemplo, nessa simulação aqui. Na Ah, atividade 2, o estudante ele teria que voltar, exatamente. Se ele não fez, está tudo cinza, ele teria que voltar e fazer as atividades para contar para o BI. e para contar Concluir. para o BI tem que ter quantas estrelinhas? Então, se espera que pelo menos 2 atividades por aluno por semana, pelo menos 2 estrelinhas por aluno por semana. Ah, Então, o verde no BI é o mínimo de engajamento mesmo. Por exemplo, olha aqui para orientar vocês, eu fiz alguns exemplos. O estudante deixa, foi deixa eu acessando. só entender um pouquinho. Ai, desculpa. Ó, é, por exemplo, para contar o BI, não seria essa a atividade mais a do cadeado, seria a atividade dentro dessa daí. Seria as Exa estrelinhas. Exatamente. Eu compreendi dessa forma. Seriam as estrelas, pelo menos. Então, fazendo as questões no material digital, a gente consegue superar essa meta com tranquilidade. Ou seja, não ter 2 atividades completas por aluno por semana significa algo muito preocupante. Ô, Marcelo, porque eu fiz essa semana, eles acessaram. Então, tem vários alunos que ficaram um tempo, mas não marca, só está marcando uma atividade, por exemplo. E eles, Entendi. e eles já tinham passado essa fase e foram para a fase do primeiro cadeado, porque eu achei que fosse quantidade de cadeados aí. Ah, entendi. Bom, por enquanto eu compreendi como essas estrelas, cada uma como uma atividade completa e 5 por cadeado. Então, por exemplo, só essa atividade, se ele tiver 2 estrelinhas, já conta. Eu acredito que sim. Contudo, a gente vai seguindo o material digital. O material digital, ele programa uns 3 cadeados desse ou 2 por aula, Matfic, porque dá tempo. A atividade ela é rápida. Então, se ele programa 2 ou 3, a gente vai seguindo essas 2 ou 3 por aula Matfic. E aí, nesse caso, quando a gente vai ter certeza de como essas coisas vão funcionando? Quando o BI estiver liberado e a gente puder acompanhar. Por que eles seguraram um pouquinho o BI da Matfic? Porque algumas salas, professores ou escolas inteiras estão com essa estabilização de dados, de sincronização de dados. Então, a gente espera que até o dia 5 de março, de repente, esteja tudo ok. E aí, quando eles tiverem a maioria absoluta sincronizados, o BI é liberado e a gente vai conferindo isso com calma e compartilhando com os colegas se for diferente. Tá bem?
Aqui eu só chamo atenção para vocês, Bernadette, que eu fiz uns testes para mostrar o seguinte. Nessa atividade 2, por exemplo, o estudante acertou as 5 atividades, 5 estrelas. No caso da 3, ele acertou uma e errou as 4, mas ele fez. No caso da atividade 1, ele fez a primeira e saiu. E olha como que aparece. Se ele só faz a primeira atividade e sai, fica um risquinho pontilhado vermelho depois da primeira estrela. Ah, entendi. Né? Então, às vezes o aluno clicou, ele saiu, já abriu o próximo cadeado, não é o suficiente. E é claro que a gente vai pautando o estudante em relação às estrelas que ele ganhou, ou seja, atividades que ele acertou daquelas. Tá, mas, Né? por E aí, exemplo, esse aluno já contaria a pontuação dele? já contaria, se espera que tudo que seja feito na plataforma conte para o BI. Então, por exemplo, já fez uma atividade, aqui já vai contar. É claro que ele vai tentar terminar todas essas para ele ir para o outro cadeado com qualidade. E também a atividade que ele faz na zona de treinamento, lá na aula de OE, também computa para a média do BI. Todas as atividades da plataforma vão ser contabilizadas. Pelo menos é o que se espera. Entendi. E é assim, BI disponibilizado, a gente vai se empenhar em acompanhar o estudante. Tem o estudante que garantiu, por exemplo, 3 atividades. Vão aparecer 5 atividades, um número 1, 2, 3. Cada uma com 5 estrelas. Vão aparecer 15 ou vão aparecer 3? A gente vai se adequando de acordo com o que o BI for mostrando para a gente. Tá certo? Só com esse cuidado aqui de não deixar o estudante simplesmente ir para o próximo cadeado e não responder, porque daí não contabiliza. Marcelo, Então, eu só ia compartilhar também que na Khan Academy acontece algo parecido. E eu compreendi que seriam as estrelas em analogia, porque lá na Khan Academy, por exemplo, na aula, você tem umas 4 atividades e um vídeo. E para a meta de 2 atividades por aluno por semana, não é a aula inteira, a atividade inteira, a aula inteira concluída. São as 2 atividades daquelas 4, além do vídeo, por exemplo. Então, por isso eu acredito que sejam estrelas. Mas se for diferente, a gente vai vendo com o tempo e vai se adequando. Tá bem? Marcelo, outra coisa, a questão de tempo. Se ele dá um avanço, se ele fica parado ali, esse tempo não conta. Isso, por enquanto, a gente tem a expectativa do BI marcar com prioridade atividades concluídas. E a nossa meta, ela não está direcionada ao tempo de uso na plataforma, mas a quantidade de atividades por aluno por semana. Porque o documento ele fala aí no mínimo de 30 minutos também. Sim, é porque a gente espera uma aula para isso. E aí, como a aula tem os 45, eles Ah, esperam ali entendi. uns 15 para logar, né? Às vezes o aluno tem dificuldade para logar, vai um tempinho, e aí pelo Tá. menos os 30 disponibilizados para ele fazer com calma. É Então, porque às vezes um professor pode olhar, achar a atividade muito simples e pensar, com 10 minutos dá tempo. Mas não, a gente espera que com qualidade pelo menos é esses 30, ou seja, uma aula com foco no acesso à plataforma nas aulas de matemática. então o tempo não vai ser contado para o indicador. Isso, é claro que é importante a gente saber que o estudante acessou com calma no tempo que foi necessário, né? E aí, por exemplo, no caso do BI que nós analisávamos da Khan Academy no ano passado, a gente conseguia ver o tempo de uso, o número de Isso. atividades feitas e o número de acertos, além da ativação. Aqui no caso da Matific, a gente tem expectativa de ter acesso a esses dados também, mas o foco inicial, a meta inicial, ela está pautada nas atividades por aluno por semana, que é de no mínimo 2 atividades por aluno por semana. Mas, Bernadette, com tranquilidade e com sinceridade, eu acho que vai ser muito tranquilo as escolas estarem no verde, porque os alunos, em 20 minutos, em 30, eles vão conseguir fazer muito mais que 2 atividades e vão querer fazer muito mais que 2 atividades. É muito provável que isso aconteça. Ah, é verdade. Ó, mas eu acho. Teve aluno meu que não conseguiu, não. Ficou numa atividade. Às vezes acontece. Lembrando que contabiliza junto, soma tudo. A atividade que é feita na aula de matemática Sim. e a atividade feita na aula de orientação de estudos da Matfic. Ah, tudo Junta bem. tudo para a meta. Ah, entendi. Pelo menos foi assim que nos orientaram, né? A gente está esperando por isso. Hum. Agora, me desculpe, pode compartilhar mais, Verde. Tinha mais alguma dúvida? Mais alguma sugestão? Olha,
Deixa eu ver. Ainda tem mais alguém querendo falar. Sim, a gente vai passando, depois eu volto para a apresentação, e aí, percebendo outra dúvida, já levanta a mão novamente. Combinado. Sandra estava com a mão levantada, já abaixou. A Sandra Spila, que falou que precisou sair por conta do aluno, que já volta. Já voltei, Marcelo, já faz um Voltou, tempo. seja bem-vindo. Qual é a minha Perfeito. dúvida? A minha dúvida não é nesse bloco de fazer as atividades. Quanto fazer as atividades, eu acho até mais simples fazer com os professores. O meu problema maior está em inserir as turmas. Isso eu estou tendo bastante dificuldade. Entendi. Entendi. Entendeu? Vou compartilhar uma boa notícia para você e uma não tão boa. Qual você quer primeiro? Vou compartilhar não tão boa primeiro. Às vezes acontece de o usuário aparecer assim não existente, para o aluno, para o professor. Às vezes acontece de, por exemplo, não aparecerem as turmas do professor para ele. O professor acessa a turma dele no centro de mídias, acessa a turma dele na sede e no Google Sala de Aulas, mas na Matific não aparece. Existem duas possibilidades nesse caso. Uma delas, eu acabei de fazer aqui com vocês, que foi, eu cliquei em gerenciar turmas, gerenciar minhas turmas, e quando eu cliquei em gerenciar minhas turmas, eu precisei fazer o login novamente. Deixa eu ver se eu consigo voltar para mostrar aqui. Olha, eu vou fechar. Olha só, estou no centro de mídias, clico aqui na Matific, e no OSPEC não temos turmas atribuídas, mas eles criaram uma turma teste para a gente poder explorar a plataforma e contribuir com a orientação dos colegas. Por exemplo, quando eu vou em gerenciar turmas, bem aparece aqui. Se eu clicar na visualização do aluno, olha só o que vai aparecer para mim. Olha só, parece que tem um erro aqui, e aí não consigo acessar. O que eu fiz? Eu cliquei em gerenciar turmas, gerenciar minhas turmas aqui na parte superior, e ao fazer isso, vem uma página para eu logar. E eu vou logar com a minha conta do arroba professor, que está aqui, olha. Eu vou logar, que foi a minha conta constituída. Loguei, estou logando aqui. E aí, depois de eu logar, tá vendo? Então, eu tinha feito um login pelo centro de mídias e precisei logar pela minha conta @prof novamente. Agora aparece minha turma teste e agora eu consigo visualizar, por exemplo, que o aluno dessa turma teste consegue acessar. Então, uma chance é essa. A notícia não tão boa, Sandra, é que ainda, infelizmente, estão acontecendo muitas falhas de comunicação. Como a rede é muito grande, eles começaram só no dia 15, tem muitas vezes falha de comunicação da Secretaria da Educação com a Google e da Google com a Matific. A Matific tem a equipe central dela em Israel, mas que tem a equipe de programação no Sri Lanka, e cada uma delas com um fuso horário diferente se conversando. Então, demora, às vezes, para sintonizar tudo isso. A gente está aqui torcendo muito para que até o dia 5 eles consigam sintonizar isso, tá? Mas a notícia boa, Sandra, é a seguinte, que o professor não vai precisar acessar para atribuir atividade. Espera que, quando o estudante acessar, quando o professor acessa a atividade dele, ele vai ter aqui acesso à turma dele, por exemplo, porque aqui ele vê os resultados dos estudantes, o estudante acessa e já tem a visualização do estudante, e automaticamente, depois que os dados estiverem todos sincronizados, bonitinhos, automaticamente, atividades na Ilha da Aventura já estarão atribuídas de todo o primeiro bimestre, e automaticamente atividades na zona de treinamento já estarão atribuídas para ele usar na aula de orientação de estudos. Então, automaticamente, a gente espera essa disponibilização, o professor não vai precisar atribuir. Além dessa disponibilização automática, Sandra, ainda tem a possibilidade do coordenador professor atribuir atividade aqui e aí para o aluno vai aparecer no trabalho atribuído, e ainda tem a possibilidade dele explorar a arena, só que a gente vai abordar isso no segundo momento, Sandra. Nesse primeiro, é importante que vocês saibam que não precisa atribuir atividade como é na Khan Academy, que automaticamente já teremos atividade aqui na Ilha da Aventura para aula de matemática e na zona de treinamento para ele. E aí, Sandra, outra excelente notícia é a seguinte: existe o caso de alguns professores estarem com dificuldade de acesso à plataforma,
às vezes aparece essa imagem que eu mostrei aqui na apresentação, o usuário não existe, por exemplo, e mesmo com essa situação, às vezes o professor não acessou, mas o estudante conseguiu acessar pelo centro de mídias. Não tem problema, porque se o estudante conseguiu acessar pelo centro de mídias, se ele conseguiu acessar pelo centro de mídias, ele já vai conseguir ter a visualização que a gente está mostrando agora, e ele já vai conseguir acessar atividades na Ilha da Aventura e na zona de treinamento, automaticamente atribuídas. Tá bem? E aí, por exemplo, tem professores que eles não estão conseguindo acessar ainda, mas como os estudantes, ao clicar no centro de mídias, conseguem logar na Matific, eles já estão utilizando as aulas na Ilha da Aventura e na zona de treinamento. Acontece também de o aluno não ter acesso, e aí não tem problema. O professor vai adiantando as outras aulas do material digital, e aí quando liberar o acesso, vai testando sempre, o aluno vai testando, o aluno conseguiu acessar, já consegue fazer, mesmo que o professor não tenha conseguido acessar. Sandra, consegui esclarecer? Esclareceu e bastante. A dúvida que eu estava em questão de formação de turma já assim, me acalmou o coração, porque a gente está recebendo tanta informação de um lado, de outro, é como se a gente conseguisse absorver tudo. E não é assim de uma hora para outra que a gente vai conseguir absorver tantas plataformas. Então, eu vejo a grande dificuldade na coordenação é receber todas essas informações e aplicar todas essas plataformas, assim, olha, faça. E a gente tem que ir tirando essas dúvidas. E eu acho assim, foi muito bom ter entrado hoje. Eu me programei para entrar. Eu falei, não, gente, eu preciso, porque a gente está orientando o professor, e a grande dificuldade nossa é essa, de não ter esse acesso. Agora, eu fiquei só numa dúvida. O professor da sala, então, no primeiro momento, ele vai trabalhar com a Ilha da Aventura. É isso? Exatamente. E o professor da orientação de estudo com a zona de treinamento? Perfeito, exatamente Ou isso. ele não vai ter acesso? O professor de orientação de estudos, ele só vai mediar o acesso do estudante à plataforma. Ele não vai ter um perfil na plataforma Matific. Então, o professor de OE, ele não vai conseguir acessar para ver ou atribuir uma atividade ou ver resultados de aluno. De forma alguma. Ele só vai mediar o acesso do estudante. Tá? O professor de matemática da turma é que vai ter acesso aos resultados para ele utilizar. Tá? Mas por que ainda assim eles restringiram a aula de OE para um professor de matemática ou língua portuguesa ou para um pedagogo, se for sexto ano? Eles fizeram essa restrição porque, se porventura acontecer uma falha de conexão, de energia, e não conseguir acessar a plataforma como deve, esse professor consegue atribuir, passar ali na lousa uma atividade para o estudante, né, para ele ter um estímulo e ter atividade para fazer dessas áreas. Mas se espera que as aulas já aconteçam na plataforma, e aí o professor, mesmo sem acessar a plataforma, ele vai garantir que o estudante se concentre, se organize, entre, acesse a plataforma na sua visualização, acesse a zona de treinamento e treine ali. E aí, clicando na zona de treinamento, olha, ele vai ter acesso a atividades diversas, ele vai praticar essas atividades, e aqui, olha, no nível, ele consegue selecionar se é mais difícil, cada vez mais difícil ou menos difícil aqui. Tá vendo? Ele seleciona o nível de dificuldade. Olhou para o professor, então o professor Joy só vai precisar mediar o acesso. Marcelo. Pois não. Nessa zona de treinamento, aconteceu um problema. Vários alunos, na hora que eles entraram, estavam em inglês, mesmo ele passando para o português. Aí ele vem aqui, está no fácil. Para poder ir para o português, tem que ir no mais fácil. Eu não estou conseguindo alterar. Entendi. É claro que quando eles estabilizarem as comunicações todas, a gente espera que não aconteçam esses problemas mais, apareça tudo na língua portuguesa, como deve, tá? Como está acontecendo, eu não vou brincar com você e falar assim, olha, vamos que já aprende inglês, porque não é a proposta era para já estar na língua portuguesa, tá bem? Então, até que eles resolvam isso, a gente vai fazendo o que for possível, Tá. e é claro que a gente vai se comunicando. Ainda nessa apresentação, eu vou compartilhar com vocês um formulário. Vou mostrar para vocês que ele foi inspirado no formulário que a gente usa para se comunicar com a Seduc. E esse formulário vai ser compartilhado com vocês para vocês relatarem problemas. Por quê?
Eu pedi para o pessoal ir mandando no WhatsApp, né, para a Luciane e para mim. Ontem à noite, eu respondi umas 100 mensagens, mas eu tinha 780. E não tem conta de responder os 780. E, às vezes, lá perdido no meio daquelas 780 perguntas, tem um professor compartilhando informação que eu preciso mandar para a Seduc, né? Então, e aí quando a gente vai entrar em contato com a Seduc, eles pedem essas informações, qual a plataforma, e-mail, se é professora turma, número do chamado, nome completo, qual que é o problema. Então, vai ter esse formulário, vou colocar no grupo de coordenadores, no grupo de professores também de matemática. Eu e a Luciane vamos conseguir ter acesso às respostas desse formulário, tá? E aí você vai preenchendo tudo nele, porque daí a gente consegue pegar da planilha do formulário e mandar para o formulário da Seduc e agilizar essa comunicação, tá bem? Porque pelo WhatsApp começa a ficar inviável e talvez a gente não consiga atender tempestivamente os colegas, tá? Mas a gente compartilha depois essa questão e aí você já insere a questão, por exemplo, da falha ali na plataforma. Bernadette, eu compartilhei no grupo de coordenadores um WhatsApp da Matific. Se o problema for dentro da plataforma, por exemplo, aparecer em inglês, já dá para vocês mandarem direto para o WhatsApp da Matific. Se o problema for de comunicação com a sede, por exemplo, a turma não está aparecendo, não aparece todos os alunos, aparece todo mundo ano passado, aí sim a gente manda no formulário. Agora, o problema dentro da Matific, vocês já podem acessar os coordenadores, né? E já podem acessar direto o WhatsApp da Matific e colocar a dúvida ali para eles resolverem para vocês. Vou aproveitar o ensejo aqui, a oportunidade, para mostrar para vocês como vale muito a pena usar essa plataforma para adaptações necessárias. Por exemplo, se você tem um aluno DI, um aluno que exige muita adaptação, uma adaptação de grande porte, olha como que eu posso fazer isso na plataforma. Eu vou para o mais fácil, né? Então pode ir para o mais difícil, vou aqui para o mais fácil, vou pegar o nível mais fácil de todos, por exemplo, com números. Escrevendo dígitos. Olha como a atividade é simples. Tá vendo? Ele espera que o estudante desenvolva coordenação motora para poder escrever os algarismos. Tem esse nível de atividade, da mais simples, ó, pronto. Tá vendo? Então tem todo nível de atividade. A mais simples realmente é muito simples. E você pode adaptar dependendo da necessidade, da demanda que você tem com o seu estudante. Né? Quero voltar, posso aumentar o nível de dificuldade? Pode. Então, no nível mais difícil, assim por diante. Eles orientaram que a partir do nível não fuja muito de um anterior, um posterior, né? Um mais difícil, por exemplo. Mas se o estudante quiser dificultar mais, você tem um estudante que consegue, ele quer se estimular mais, tá à disposição, é livre. Tá bem? É para o estudante de modo autônomo, na aula de OE, acessar a zona de treinamento. E esclarecer a dúvida? Marcelo, Pois não, Lígia. Bom dia, oi, seja bem-vindo. bom dia para todos. Assim, hoje uma aluna foi tentar entrar e ela não conseguiu. Estava lá como ela não estava na escola. Eu não sei se é por causa da transferência. Como é que fica isso? Entendi. É quando a falha, por exemplo, é dentro da plataforma, como a Bernarda explicou, por exemplo, apareceu em inglês uma atividade, a gente manda direto no WhatsApp da Matific, que eu coloquei no grupo de coordenadores. Mas quando a falha é da comunicação de dados da Seduc, por exemplo, a aluna foi transferida e não atualizou ainda no Google Sala de Aula, o professor já acessa na sede, no Google Sala de Aula, mas não aparece na turma automaticamente atribuída da Matific. Quando é essa falha de comunicação, a gente agradece a paciência de vocês por um momento, porque vai ser necessário, eles vão demorando um pouquinho para atualizar, a gente está aqui na torcida para que eles consigam fazer isso o quanto antes. Eles até compartilharam, olha, eu vou até mostrar para vocês, literalmente, minutos atrás, um material explicando a dificuldade técnica e por que demora um pouquinho. Ele explicou que existe essa comunicação de dados Brasil, Israel e Sri Lanka, diferença de 5 horas para Israel, diferença de 8 horas para o Sri Lanka, para a comunicação dos dados, dias úteis diferentes, por exemplo, domingo é dia útil em Israel e não é aqui, e aí são muitas informações a serem compartilhadas. Então, demora um pouquinho. Como é a maior rede, né, de educação da América Latina, tem a questão de, às vezes, ter essas falhas. Então, a gente agradece a paciência. Eles nos orientaram que em breve se resolve isso. De qualquer forma, Lígia, a gente está compartilhando com vocês daqui a pouco mesmo. Deixa eu ver se é aqui já. Bom, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês esse formulário aqui,
Porque esses problemas de comunicação, Lígia, a gente pode enviar para a equipe central da SEDUC num formulário bem parecido. Tá vendo? Esse é o que a gente usa para enviar para a SEDUC. Olha, essa sala, essa aluna dessa escola, dessa turma com esse problema. E a gente manda para eles. E eles retornam, quando possível, retornam. Fizemos um formulário pautado nisso, porque falando no WhatsApp, Lígia, a gente tinha que perguntar, mas qual que é o RH da aluna? Qual que é a escola? Qual que é a turma? Qual que é o problema? Ia demorando muito a comunicação. E aí o número de mensagens, como eu comentei, estava a nível de 700 mensagens ontem à noite. Eu consegui 100, não consegui, porque também depois de um certo horário não dá para responder e conversar com o pessoal. Então, a gente fez esse formulário, vai ser compartilhado com vocês na sequência dessa gravação aqui. Eu e a Luciane teremos acesso aos resultados dela e a gente vai pegando diariamente para fazer envio para a SEDUC. E aí tem todas as informações que a gente vai precisar, qual plataforma é, tipo, se é estudante, se é professor, e qual o problema que está acontecendo, tá bem? Lembrando que ele vai ter aqui à disposição, deixa eu acessar, aqui, ó, o tipo de problema que ele tem também, já tem uma previsão dos tipos. Se perceber um tipo diferente desse, a gente pede que entre em contato. Tudo bem, Lígia? Ai, tá, obrigada. Outra coisa, só Eu que queria agradeço. concluir. Pois Quer não. dizer quer dizer que a professora Joê vai entrar só na zona de treinamento e a professora da sala de matemática ela tem que entrar nessa ilha da aventura. Toda hora que E aparecer Matific lá no PPP dela lá. isso, exatamente. Lembrando, Lígia, que a professora de OE, ela não vai precisar entrar na plataforma. Ela vai só mediar o acesso do estudante à plataforma, né? Então, ela nem vai precisar entrar na plataforma, ela não vai ter o perfil da sala na aula de OE. Só o professor da sala que vai ter o perfil. O professor de OE vai garantir o acesso do estudante. O estudante, então, o que o professor de OE vai ter como missão? Garantir que naquele momento os estudantes estejam concentrados, logados na plataforma, acessem pelo centro de mídias da Matific e que ele clique aqui na zona de treinamento e faça atividades na zona de treinamento. É isso que o professor de OE vai buscar fazer na aula da Matific de OE. Bem? Já o professor da sala entra na plataforma Matific, ele vai ter um perfil como esse para ele ver os resultados dos alunos. O professor da aula de matemática vai ver os resultados dos alunos, tanto nas aulas de matemática quanto nas aulas de OE, ele vê todos os resultados. E o professor não vai precisar atribuir atividade nesse primeiro momento. Automaticamente, tudo do primeiro bimestre está na Ilha da Aventura. Automaticamente, a zona de treinamento vai estar disponível para a OE. Além disso, automaticamente atribuído, disponível, se ele quiser atribuir uma atividade, fazer um instrumento avaliativo, ele pode atribuir atividade, e aí ela vai aparecer na ilha atividade atribuída. E se ele quiser mais para frente, a gente vai divulgar com muita ênfase essa arena, que é muito, muito interessante, muito produtiva. É onde os alunos mais gostam de utilizar a plataforma, mas a gente deixou ela para um segundo momento. Porque agora, como está tendo essas dificuldades de acesso, a gente está garantindo minimamente acesso às atividades automaticamente atribuídas, disponibilizadas na Ilha da Aventura, na zona de treinamento. Tá bem? Obrigada. Agradeço, Lígia. Tem a gente com a mão levantada aqui, Sandra, Maria Bernadette, Nádia. Pois não. Podem, que se algum de vocês ainda Posso tiver falar? alguma dúvida, podem sim. Marcelo, Pois não, Bernadette. em relação ao acesso, a hora que eu entrei, você já estava falando. Por exemplo, nós entramos aqui com um computador antigo que tinha na escola. E olhei, é como se o aluno não tivesse acessado. Será que tem que ser pelos computadores dos alunos? Porque ano passado, no CAN também, se o celular não estava alugado no nome do aluno, também não contava. Ele tinha que estar com o e-mail institucional. Entendi. No caso, a restrição que a gente tem é que o estudante acesse pelo centro de mídias. Se espera que, no caso da Matific, se o estudante acessar pelo centro de mídias, que os dados já sejam captados para o BI com tranquilidade. Tá? Basicamente, se espera isso. Se acontecer de ele acessar, fazer atividades, concluir essas atividades, e isso não aparecer, aí a gente pede que pegue o print,
se conseguir. E aí, se for dentro da plataforma Matific, já pode enviar direto para o WhatsApp da Matific que a gente mandou no grupo de coordenadores. Ok. Aí você Obrigada. manda o print, aí junto com o print, para agilizar a comunicação, Bernadette, já coloca nome do estudante, RA dele, escola, problema e o print. Marcelo, o que é esse número aqui nesse envelopinho? Um envelopinho, deixa eu ver O qual. lado Aqui, deve estar rodando aí. aqui, minhas notícias. Agora você pode descobrir seus colegas exploradores e suas conquistas épicas. Vamos lá. Então, Uma informação. é uma plataforma bem interessante. Meus companheiros exploradores, ele vai colocar nomes dos colegas. É algo um pouco próximo da arena. Mas quando conseguir utilizar, num segundo momento, a gente vai ter muito prazer em fazer ou uma pelo Teams, uma orientação técnica pelo Teams ou presencial, mas que a gente for explorar a arena, vai ser, e quando ela estiver disponível, né, olha aqui um cadeado por enquanto, porque não foi disponibilizada ainda aqui, olha, vai ser um espetáculo de uso na aula. Os estudantes vão gostar muito mesmo de usar. Tá? Então, em breve, a gente vai explorando mais, mas fiquem à vontade. Se algum de vocês vê que os seus estudantes garantem esse mínimo de acesso de 2 atividades concluídas por aluno por semana, e quiser já explorar outros recursos disponíveis, atividade atribuída à arena, fique à vontade. A gente pode, no privado, ir alimentando, orientando de alguma forma, mas no coletivo a gente vai orientar mesmo só num segundo momento. Você acha que a funcionalidade dessa plataforma em celular é tudo bem assim? Você acha que funciona bem? Excelente pergunta, Bernadette. Há literalmente, minutos atrás, nos informaram que eles perceberam uma falha na versão aplicativo, o tablet ou o celular. Eles identificaram isso. A equipe central do Seduc não consegue garantir, precisar que dia eles vão conseguir resolver essa situação. Mas a gente espera que o mais breve possível, pelo menos até o dia 5. Mas já verificaram que existe sim uma falha nessa versão de acesso. Então, por enquanto, se for possível, buscar o acesso pelo navegador, pelo computador. Ok. Perfeito. Nádia, como levantada. Sandra. Oi, Marcelo, tá me Oi, ouvindo? Nádia. Estamos ouvindo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigada. A minha dúvida, ela é sobre o acesso. Eu queria saber, porque hoje eu fui com uma turma e muitos conseguiam acessar pelo CMSP. Outros, quando clicavam lá no Netflix, no CMSP mesmo, já era encaminhado para o Google. E dava para eles acessarem via o e-mail do Google. Eu não deixei porque eu fiquei com medo de ir no seu caminho. Porque Entendi. agora você falou que o professor, ele pode fazer pelo @prof, né? Eu queria saber o aluno, porque teve momentos que alguns alunos entravam pelo CMSP, mas não aparecia, não ia nada em relação automático, né? Como foi orientado. Então, ia nessa tela Entendi. do para entrar via Google. Aí tinha pergunta se o pai autoriza, e tinha uma opção, sou estudante e não tenho a conta. E eu fiquei pensando, essa conta é a do CMSP? Não entendi direito. Eu queria que você me falasse se Entendi. ele pode entrar pelo AL também, ou é só o caminho automático pelo CMSP, e quando aparecer essa outra tela, a gente não tem tal acesso. Entendi. Bom, o ideal, o que se espera depois de eles estabilizarem essa comunicação de dados, Nádia, é que automaticamente, a partir do centro de mídias, o professor acesse sua turma automaticamente atribuída, que os alunos acessem as atividades automaticamente disponibilizadas na Ilha da Aventura e na zona de treinamento. A gente aguarda isso em todas as turmas. Em muitas, na grande maioria, na verdade, já acontece assim. Mas em algumas, por exemplo, no caso da sua escola, como aconteceram alguns problemas. Então, a gente agradece, é claro, a paciência. Por mais que a orientação seja o acesso pelo centro de mídias, se ao acessar pelo centro de mídias, ele ainda pediu novamente o e-mail, o estudante pode testar pelo @AL dele, que é a conta da Google institucional, e usando o @AL, depois de clicar no centro de mídias, se ele pediu, ele tenta acessar. Por que eu compartilho essa orientação, Nádia? Porque aconteceu comigo. Eu acessei pelo centro de mídias, então não era esperado, não era ideal, mas foi necessário. No centro de mídias, vou até fechar aqui de novo para mostrar para você, ó. Aqui no centro de mídias. Estão vendo minha tela? Consegue, Nádia? Consegue ver a tela? Perfeito. Sim. Então, olha aqui, por exemplo, eu estou no centro de mídias, cliquei na Matific e ele vai me direcionar para a plataforma.
nós, especialistas em currículo, não temos uma sala atribuída. Então, com exceção da Luciane, que tem as salas aí, no Neuza, então, eles disponibilizam para a gente na Matific algumas turmas teste, um perfil teste. Quando eu venho gerenciar minhas turmas aqui, olha, não aparecem as turmas para mim. Eu fui em gerenciar turmas e olha só o que acontece. Veja bem, eu acessei pelo centro de mídias. Deixa eu ver aqui, agora nem está aparecendo. Deixa eu ver, gerenciar turmas. Ele estava pedindo para mim, alunos, não está aparecendo nenhuma turma. Deixa eu tentar de novo. Eu acabei de acessar com o pessoal e ele pedia meu login da Google, e aí eu acessei com o meu login da Google, @prof, eu vou tentar de novo aqui. Uma hora dá certo. E aí, por conta do login com o e-mail da Google, eu acessei. Olha, de novo aqui, Centro de Mídias, abriu meu CMSP, cliquei na Matchflick, está acessando, vou tentar novamente aqui, espero que agora dê certo. Mas percebam, não deu certo em algum momento, não vou tornar esse problema algo ainda maior, com angústia, com desespero, não. Eu vou persistir. Se for um problema dentro na Matchfic, já acessei, está com problema dentro, o coordenador já pode mandar no WhatsApp da Matchfic a resolução, a necessidade. Se for um problema de comunicação com a SEDUC, como, por exemplo, a aluna não aparece na sala, a aluna foi transferida, a turma inteira não aparece, está na sede, está no Google Sala de Aula, mas não está na Matchfic, daí você vai mandar nesse formulário que a gente vai compartilhar com vocês daqui a pouco, Tá bem? Ele foi criado especificamente para compartilhar após esse primeiro momento do nosso dia D aqui, com o nosso plantão de dúvidas. Tá bem? Deixe-me acessar aqui novamente o Centro de Mídias. Então, aqui, Matchfic, gerenciar minhas turmas. Cliquei, acrescente sua primeira turma, não está aparecendo aqui para mim agora. Percebeu? Então, acontecem falhas, não tem problema. É importante eu manter a calma, eu não me desesperar por isso, eu não me angustiar por isso. Deixa eu ver se aparece aqui visualização do aluno. Não vai aparecer, olha. Deixa eu ver. Ó, ele fala que está acontecendo um problema. Tem alguma coisa de errado aqui. Porque não está aparecendo a turma teste. E aí, nesse caso, eu vou precisar logar novamente com arroba professor, @prof. Tentar aqui gerenciar minhas turmas de novo. Bom, vou persistindo até que uma hora apareça, mas se ele pedir de novo, tente. Aluno acessou, perfeito. E a gente espera que o aluno continue tentando acessar só pelo CMSP. Se não conseguir só, é que ele tenta com @AL. Tudo bem? Entendi. Agora há pouco você clicou em alguma coisa aí, apareceu uma tela parecida da que apareceu para gente. Meio que um vídeo, meio laranjado, assim, logo abaixo pedia e-mail Google, uma coisa assim. Era essa tela que aparecia. Aí eu não entrei, mas então eu posso entrar. Só confirma para mim aqui, por favor, a pergunta novamente, porque caiu um pouquinho o áudio e eu não compreendi. Se puder repetir, eu agradeço. Agora há pouco, você mexendo aí, apareceu uma tela parecida com a que aí, essa mesma. Essa aqui? Eu tá queria vendo? saber Olha se só. o aluno pode acessar por aí. Então, eu estava acessando pelo centro de mídias, que foi a orientação inicial, e aí você viu, eu fui mexendo, porque não aparecia nada, apareceu para eu logar. Saiu aí para os alunos. Eu vou logar com o e-mail da Google, professor@prof, aluno@al, no caso aqui é meu @prof, por exemplo. E olha só, depois de fazer esse login, aí é que aparece a minha turma teste, com os 4 alunos teste dessa turma, por exemplo, aqui. E é somente depois de eu fazer esse login que está aparecendo para mim. Espero muito que isso não prejudique a contabilização no BI. Mas como que eu vou ter certeza disso? Olha só, agora que eu loguei com a @prof, está aparecendo a página do estudante para mim. Agora está aparecendo. Né? Então, eu precisei. Se vai prejudicar o BI, a gente espera que não. Mas como que a gente vai ter certeza? Nádia, perdão. Nádia, a Lígia a gente já esclareceu, estou na Nádia, desculpa. Nádia, como que a gente vai ter certeza? Quando liberarem o BI da Matchfic, provavelmente depois que os dados estiverem mais estáveis, daí a gente vai conferindo, com calma. Olha, eu sei que ele fez, ele acessou com @prof, foi contabilizado ou não? E aí, Nádia, toda informação que você tiver a mais, eu agradeço por compartilhar. Marcelo, olha, o professor acessou com @prof, está contando no BI. Só compartilhar a informação, a gente agradece muito. Ou não está. A gente vai orientando e vai aprendendo com o tempo juntos.
Obrigada. Mas então o aluno pode, se ele não conseguir de outra forma, eu posso orientá-lo a entrar com o AL. Isso, primeiro, a gente orienta o acesso pelo centro de mídias. Sim, Se nós depois disso ele tentamos. ainda exigir e-mail, aí a gente tenta pelo @l e a gente espera muito que dê certo. E em Tá bom. breve, se Deus quiser, Nádia, só pelo centro de mídias vai ser o suficiente. Tá bom. E ao professor também, tentar com a @prof, né? Mesma orientação. Exatamente. Primeiro momento, centro de mídias, mesma orientação, isso mesmo. Tá bom, então. Obrigada. Eu que agradeço. Sandra está com a mão levantada ainda, alguma dúvida? Tamires? Tamires estava aguardando há um tempo. Oi, Pode Marcelo, compartilhar. bom dia, Oi, Tamires, bom dia, tudo bem contigo? tudo bem? Marcelo, eu sou PAC no Cultura e Liberdade. O que está acontecendo lá? Os estudantes estão conseguindo acessar. Porém, os nossos professores, as turmas estão todas trocadas. Um Entendi. exemplo, o professor do sexto está aparecendo a turma do sétimo, não a turma do sexto que ele dá aula. Entendi. Como que a gente pode fazer para ajudar nessa parte? Tamires, nesse caso, eu vou compartilhar uma notícia boa e uma não tão boa. Tá. A não tão boa é que, em relação aos dados, como eles ainda estão estabilizando essa comunicação, são muitas informações e comunicações internacionais acontecendo para isso, como isso acontece, a gente vai precisar ter muita paciência, a gente vai precisar esperar uns dias. A gente está torcendo muito, Tamires, para que até dia 5 eles estabilizem isso. Essa é a não tão boa. A gente vai depender deles em relação a isso. Somente vamos esperar? Não. Eu vou compartilhar com vocês na sequência este formulário aqui, que a gente criou, tá vendo? A Dermarilha, inspirado nesse outro que os PECs acessam. Opa, esse outro que os PECs acessam, que é por onde a gente se comunica com o Júlio da Seduc. E é lá que a gente manda as informações, e é lá que a gente vai mandar essas informações. Então, por exemplo, você vai especificar. Nesse professor, esse RG do professor, acontece esse problema, turma trocada, por exemplo. Vou até inserir esse problema aqui no formulário antes de compartilhar, tá bem? E aí a gente vai mandando para a Seduc. Agora, se for um problema do professor, não de comunicação das salas, por exemplo, mas for um problema dentro do CMCP, ele acessa lá dentro tem um problema, dentro da Matfic, tem o WhatsApp, onde você consegue mandar também as suas dúvidas. Agora, eu vou compartilhar, Tamires, a melhor parte, que é a notícia boa que você tem. Mesmo que as turmas estejam trocadas, mesmo que os professores não estejam acessando as turmas, se o seu estudante já estiver acessando a plataforma Matific, minha querida, ele já pode fazer as atividades da Ilha da Aventura na aula de matemática e da zona de treinamento na aula de OE, porque automaticamente elas devem aparecer ali, tá bem? Então, automaticamente já vão ter atividades do primeiro bimestre inteiro aqui na Ilha da Aventura e automaticamente a zona de treinamento já vai estar recheada de atividades para o estudante escolher e jogar. E aí, talvez depois de 2 semanas, imaginemos aí, né, na pior das hipóteses, estabilize as salas do professor para ele ter acesso aos resultados, não tem problema, o aluno já fez atividade, já vai estar no BI e já vai estar disponível esses resultados para esse professor, a gente espera, tá bem? Então, mesmo que ele não esteja estabilizado no sistema, se o estudante acessou, show, ele já consegue fazer as atividades nas aulas de matemática e de OE. Obrigada, Marcelo. Esclareci, eu que agradeço pela presença e participação. Obrigado mesmo, Tamires. Mais alguma dúvida? Bernadette tinha levantado a mão, abaixou, não sei se já esclareceu. Sandra está com a mão levantada. Sandra, pois não. Sandra esqueceu levantado ou está falando com o microfone desabilitado? Esqueci mesmo levantada, foi aquela hora que eu fiz a questão, a pergunta, Marcelo. Acontece, acontece. Acontece. Então, não tem problema. Bom, vou fazer o seguinte, como a gente encerra o período da manhã ao meio-dia, ou seja, daqui 2 minutos, vou sair aqui da tela cheia, vou só colocar essa informação para vocês, deixa eu ver se eu já coloquei aqui na apresentação. Vou encerrar esse momento inicial de gravação
Eu ia comentar um pouco sobre a nossa sondagem, mas ela vai ficar para um segundo momento. E o uso do resultado da avaliação de sondagem com a plataforma Matific, tá bem? Vai ficar para um segundo momento isso, então. Vou colocar aqui para vocês, com informações da Matific, de acesso, a gente já foi esclarecendo nas dúvidas de vocês, então não é necessário. Eu coloquei aqui no final um QR Code que eu quero disponibilizar para vocês já. Eu só vou atualizar um problema que a gente verificou agora com a Tamires, que é a sala não ser a mesma, isso já não está ali. Nossa, gente, deixa eu verificar aqui onde está esse QR Code que eu criei para vocês aqui. Um momento. Vou abrir. Deixa eu acessar ele e a gente encerra disponibilizando, porque vai ser o formulário que já pode ser utilizado para envio desses dados quando o problema acontece de comunicação com a SEDUC. Tem bastante slide. Ainda bem que não pretendíamos ler todos. Aqui, o QR Code, nos primeiros. Aqui, meus queridos. Este QR Code é de um formulário que vai ser depois compartilhado no grupo de professores de matemática, no grupo de coordenadores, tá bem? Então, teve um problema com o aluno ou com o professor, você vai registrar aqui nesse formulário os dados, o número do chamado na sede que você fez, os dados desse professor ou desse aluno, a sala, o tipo de problema que apareceu, se as turmas estão trocadas, tudo mais, porque daí nós, PECs, né, eu e a Luciane, vamos conseguir acessar esses resultados e espelhar, mandar no formulário da SEDUC, que foi disponibilizado para nós, para poder agilizar essa comunicação, tá bem? E, de repente, a solução do problema. Então, em breve, a gente compartilha esse link e, é claro, além do formulário para relatar os problemas, perceber algo diferente, algo novo, algo bom, compartilhe, nos chame, vamos ter o prazer de ir em todas as escolas, com toda certeza, mas precisou, tendo alguma dúvida, entre em contato, vai ser um prazer ir aí na sua escola e fornecer algum apoio presencial. Combinado? Agradeço muito a presença de todos. Encerro, então, este momento. Como está planejado, somente às 2 a gente volta a ficar disponível, eu e a Luciane, juntos no plantão, até às 5. Tá bem? Muito obrigado pela participação. Vou encerrar aqui a apresentação, então, e a gravação dessa primeira parte. Muito obrigado mesmo pela presença. Uma excelente tarde a todos. Bom almoço. Obrigada, Quiser falar Marcelo. tchau? A Luciane também vai falar um tchau para vocês. Tchau, gente. Estamos online. Isso aí. Contem conosco. Até mais.